da aula, gente, que nós vamos liberar aí uns descontos aí para você, quem não adquiriu ainda, a Meire vai mandar o link do desconto aí, o nosso cupom. Algumas pessoas eu já mandei, né? Já bastante gente já adquiriu aí. O edital aí. Esse edital já está lá no Hotmart, tá? Para vocês grifar as partes importantes aí. Porque ler edital inteiro, né, não é muito simples, não, né? Então, a gente deu uma organizada aqui nas partes que nós precisamos saber. Então, vou começar aqui. Então, só voltar bem no comecinho. A prova vai ser realizada pela Fundação VUNESP, tá? Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. O edital de abertura para o concurso público número 1 de 2025. Vamos lá, vamos ver. Eu já li esse edital várias vezes. Então, o concurso público, ele terá validade, a primeira dúvida que surgiu na pessoa é essa aqui, ó, no pessoal. O concurso público terá validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração. Isso não quer dizer que a vaga é provisória de 2 anos. Você vai ser funcionário público da prefeitura normalmente, mas a prefeitura ela tem 2 anos para te chamar. Então, quem ainda está estudando e vai se formar, é uma boa fazer, porque ainda tem um tempo. E tem outra dúvida que o pessoal me perguntou bastante, mas eu ainda não tenho Corém, posso prestar? Pode prestar, porque só pede comprovação de documento a hora que você for assumir o seu cargo. Então, não vai pedir comprovação de documento agora. Qualquer pessoa pode prestar o concurso. Quando você for assumir a sua vaga, aí você precisa ter todos os documentos completos. Então, dá tempo, tá? Então, esse validade de 2 anos, prorrogável por mais 2, quer dizer que a prefeitura tem 4 anos para te chamar. Eles vão chamando conforme a demanda de vagas, tá? As provas vão ser realizadas aqui em Rio Preto mesmo, a não ser que tenham muitos inscritos e eles não tenham escolas suficientes para alocar todo esse pessoal. Aí eles colocam em cidades vizinhas, mas isso é muito difícil de acontecer. Teve um concurso da prefeitura de 2012 que teve 7.000 inscritos só da parte da enfermagem e, assim, deu para fazer aqui em Rio Preto, mais os outros cargos, então bem tranquilo, tá? Muita gente falta no dia também, é uma loucura. Vamos lá, vamos falar aqui das vagas, vamos focar na enfermagem, tá? Técnico de enfermagem. São 29 vagas, no total, é bastante, né, gente? Aqui, a vagas de ampla concorrência, 22, e aí tem as vagas para PCD e para negros e indígenas, tá? Então, todos aqui têm. O valor do salário, 3.327,16 para o técnico, porém a gente sabe que a prefeitura tem mais alguns benefícios, né? São 40 horas semanais, então vai trabalhar de segunda a sexta, sábado, domingo, feriado, provavelmente não, porque esse edital fala que são vagas para UBS. Ensino médio, que precisa ter o técnico, ensino médio completo e ter o curso técnico de enfermagem. Tá? Não tem vagas para auxiliar, é só para o técnico mesmo. Vamos lá, tem várias vagas aqui, vamos falar aqui da enfermagem, tá? Enfermeiro, 12 vagas, 9 vagas de ampla concorrência, e depois tem as vagas para negros, PCD, indígenas, acho que não tem, está zerado ali. Um salário de 6.727,88, também são 40 horas semanais, ensino superior em enfermagem, reconhecido pelo MEC, registro no Conselho de Enfermagem do Estado de São Paulo, é para quando você for assumir o cargo. Na hora de fazer a inscrição, ninguém te pede número de Corém, tá? Então, quando você for assumir o cargo, tem que estar tudo ok, tem que estar tudo direitinho. Então, a gente foi só grifando as partes mais importantes, que depois fala de todos os cargos, né, de ampla concorrência aí.
Descendo aqui, vai ter gente. Nesse dia aí, nós estamos pensando quem é que vai trabalhar, né, no hospital. Porque se todo mundo vai prestar o concurso, quem é que vai estar de plantão na instituição? Não sabemos. Para quem já trabalha na área, né? Seja o que Deus quiser. Vamos ver aqui. Então, dos requisitos e condições para você assumir o cargo. Ser aprovado no concurso público, ser brasileiro, no caso de estrangeiro, tem que estar já legalizado aqui no país, né? Estar pleno do gosto dos direitos civis e políticos. Para os homens, tem que ter reservista, precisa ter votado nas últimas eleições ou justificado, então quem não está em dia com isso precisa organizar isso. Dever militar tem que estar em dia, né, para os candidatos masculinos, precisa ter 18 anos e inferior a 75 anos, na data da posse, tá? Se você tem 17 anos, está cursando o técnico, mas na posse vai ter 18, acho que nem pode, né, terminar antes dos 18, não sei como que está funcionando. Ser considerado apto física e mentalmente para exercício das atribuições do cargo público, conforme exame médico admissional, é o admissional que a gente faz em qualquer empresa, tá? Que vai ser realizado lá pelo órgão competente no momento da sua admissão. Possuir e comprovar os requisitos, né, que está elencado aí. Não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal, ou seja, não ter sido exonerado de nenhum cargo público e não ter processo administrativo no serviço público. Se você já trabalhou no serviço público e foi mandado embora por justa causa ou a bem do serviço público, você não vai conseguir entrar em outro concurso. Caso já tenha sido funcionário municipal, estadual ou federal, ou de alguma autarquia, apresentar certidão expedida pelo órgão, informando se respondeu a processo administrativo ou não, tá? Não registrar antecedentes criminais no âmbito estadual e federal, nos locais que reside ou residiu nos últimos 5 anos. Isso eles vão te pedir tudo no momento de assumir o cargo, tá? Não é agora. Cumprir todas as determinações do edital, a não apresentação dos documentos no dia, né, da posse, aí você acaba perdendo o direito de ser nomeado, tá? Não entra na vaga. Vamos lá das inscrições. As inscrições já começaram, elas iniciaram dia 21 às 10 da manhã, e elas vão terminar às 23h59 do dia 17, tá? Ela é feita exclusivamente pelo site da VUNESP, então você entra nesse site aí da VUNESP, faz a sua inscrição, vai gerar um boleto e você pode pagar esse boleto até o dia 17. Mas não vamos esperar o último dia, não, porque vai que dá um erro. Você espera o dia 17 e não consegue pagar, e aí você não vai conseguir prestar o concurso. Tá? Então, primeiro a gente vai conhecer esse edital e depois vocês vão decidir por prestar ou não. Mas eu já de antemão falo que é uma boa. Não será permitido, em hipótese alguma, troca do cargo pretendido, tá? Então, você faz inscrição para enfermeiro, você vai prestar para enfermeiro. Fez para técnico, vai prestar para técnico. Quem é técnico e enfermeiro, dá para prestar para os dois, tá? Depois vou falar do horário da prova. É uma prova de manhã e uma prova à tarde. Então, se tiver aí no gás, quiser prestar os dois, dá para prestar os dois, tá? Então, fala aqui, né, que o candidato que se inscrever para mais de um cargo, a prova objetiva será realizada no mesmo período, aí não dá, tá? Então, a gente precisa ter essa ciência. Então, aqui, ó, como que faz? Acesse o link da VUNESP, tem o passo a passo, e aí você vai realizar a sua inscrição. Para quem tem ensino médio, é o valor de R$ 67,90, para médicos, R$ 112, ensino superior de todos os cargos, R$ 98,80. A taxa de inscrição, então, é boleto bancário, tá? Que você pode pagar até o dia 17 de novembro. Mas você tem que gerar este boleto logo. Eles falam aqui que pode pagar até o dia 18.
Mas, assim, por segurança, seria melhor pagar antes, né, para a gente não perder, porque a memória da enfermagem já é maravilhosa. Você acaba esquecendo, pronto, perdeu o concurso. Estudou e perdeu o concurso, né? Vamos lá. Então, gente, não é só entrar, realizar a inscrição, pronto. Não, tem que pagar o boleto. Senão, a inscrição não está feita, tá? Não tem devolução, não tem como você se arrepender e querer a taxa de volta. Se pagar 2 vezes também, não devolve. Hã? Esquece, né? Paga 2 vezes. Aqui tem o passo a passo de como você vai fazer, vai botar CPF, senha. E depois, gente, lá na VUNESP, vai ter a área do candidato, onde você vai verificar onde vai ser feita a sua prova, horário de prova, tudo direitinho, tá? E eles vão mandar e-mail também, eles ficam mandando e-mail avisando. Mas caso você não receba esse e-mail, precisa entrar no site da VUNESP, na área do candidato e colocar seu CPF, que aí depois da inscrição feita, aparece lá onde vai ser a sua prova. Aqui eu tinha colocado lá no nosso grupo que estava tendo isenção de taxa de inscrição para quem é doador de sangue. Porém, eles colocaram um prazo bem curto. Iniciou às 10 da manhã do dia 21 e foi até às 23h59 do dia 22/10 para mandar o comprovante de doação de sangue. Para quem mandou esse comprovante aí de doação de sangue para isenção de taxa, fiquem de olho se não foi indeferido, tá? Porque às vezes eles indeferem, quer dizer, eles não aceitam, e aí você acha que está tudo ok e não está. Então, você tem que entrar aqui, ó, a partir do dia 3/11, acessa o site da Fundação VUNESP e verifica se deu certo a sua isenção. Se não deu certo, você tem que pagar a taxa, senão você não vai conseguir fazer o concurso. Fica muito de olho nisso, porque depois não tem para quem reclamar, tá? Eles não aceitam mais nada. Vamos aqui ver o que tem mais de importante. Aqui é como envia os documentos. O candidato que não se declarar como pessoa com deficiência, mas que necessita de condição especial para a realização da prova, deverá, durante o período de inscrição, acessar o link, e aí, durante o preenchimento da ficha de inscrição, vai ter lá uma condição especial. Aí você especifica qual é a sua condição especial durante a sua inscrição. Lembrando que tem que mandar um laudo médico ou documentação comprobatória, tá? Para que você possa fazer essa prova em condições especiais. E aí também fica de olho se não for indeferido, que às vezes eles indeferem e não aceita, né? Ou seja, não aceita, e aí você acha que está tudo bem também e não está. Então a gente precisa ficar de olho. Candidatas que estão amamentando. No momento da realização da inscrição, solicitar a necessidade de amamentação, tá? Durante a realização da prova. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização da prova objetiva, a candidata deve levar um acompanhante maior de idade que vai ficar num local reservado para tal finalidade e que será responsável pela criança. A criança não fica com você, fica com o responsável. O acompanhante ficará em sala reservada, será responsável pela guarda da criança. Este estará submetido a todas as normas constantes desse edital. Então, ele vai estar prestando o concurso com você. Ele vai ter que ficar o tempo todo lá no local da prova, só para poder levar a criança para você amamentar, tá bom? Também não vai poder ficar com celular, com nenhum equipamento eletrônico, igual a gente vai ficar prestando a prova, a pessoa também não vai poder. A candidata que não levar acompanhante não pode permanecer com a criança no local de realização de prova. Participação de pessoa com deficiência. É assegurado ao candidato com deficiência que pretende fazer uso de prerrogativas que lhe são facultadas pela Constituição Federal. Então, você pode, né, pedir aí a sua... pode entrar como PCD, isso mesmo, PCD, e tem 5% das vagas, tá? Reservadas.
Aqui tem explicando todos os tipos de deficiência, como que faz, tal. Inclusão de nome social. Em conformidade com a lei de 2015, você pode pedir para que saia na prova, no edital e tudo, até na sua convocação, seu nome social. Tem todas as normas, aí você vai ler lá na ficha de inscrição e vai informar que você prefere a utilização do nome social. Então, isso também é possível, tá? Para quem ainda não trocou documento, mas quer usar o nome social, também dá para fazer. Aqui, inscrição de candidatos negros, negros e indígenas. Fica reservado aos candidatos negros, negras e indígenas. 20% das vagas oferecidas. Então, preciso olhar lá quantas vagas são, e você pode se inscrever, colocar lá na inscrição e se declarar negro ou indígena. Tá? Então, tem isso também. Neste concurso, vai ter. Só que depois tem uma parte aqui que você tem que fazer a comprovação, tá? Por meio de documentos indígenas, né? Se você for indígena. E tem também o comprobatório aqui para quem é negro, também vai ter o comprobatório, tá? Mas isso é depois que você passar no concurso, e aí vai ter essa parte da comprovação também. Então, sempre tem, tá? E comprovar. Tudo que você fala na hora da sua inscrição, depois tem que ser comprovado, tá? Então, como que vai ser o procedimento de heteroidentificação? Que é a parte das pessoas que se autodeclaram negros, negros e indígenas. Então, antes da convocação para o curso de formação específica, então, antes de você assumir a sua vaga, vai ter um edital que vai chamar os candidatos e vai ter um representante do Conselho Afro de São José do Rio Preto e vai ter essa comprovação aí da heteroidentificação. Então, a gente tem que ver como que a gente se identifica e colocar lá no ato da sua inscrição. Mas vamos falar aqui agora, que a gente já mais ou menos entendeu o edital. Se tiver alguma dúvida, pode ir mandando, que vai respondendo aqui. Vamos falar da prova em si, né? Que está todo mundo em dúvida aí. Então, vamos lá. Para técnico de enfermagem, o que vai cair? A prova objetiva. Língua portuguesa, vão ser 15 questões. Matemática, 10 questões. Noções de informática, 5 questões. E conhecimentos específicos, 20 questões. Nesse conhecimento específico, muito provavelmente, vai estar incluída aqui alguma coisa da parte de políticas públicas. Eles nunca deixam de perguntar. Mesmo que eles coloquem na parte específica, sempre tem políticas públicas. Por isso que nós abrimos o curso de políticas públicas, que é SUS, né? E da parte específica. A parte da matemática são menos questões, noções de informática são só 5, dá para a gente se virar bem. Agora, o conhecimento específico, ele tem muito peso, por isso que nós abrimos aí da parte específica, que a gente não pode errar. As provas da VUNESP, elas não são difíceis, elas são extensas. E elas são extensas e elas cansam. E elas não são difíceis, então um erro que você cometer na parte específica te joga lá embaixo na colocação. Por isso que a gente precisa estudar muito essa parte específica e parte de legislação, tá? Depois, aqui, na parte do enfermeiro. O enfermeiro vai ter língua portuguesa, políticas de saúde e conhecimentos específicos. Olha, conhecimentos específicos, gente, são muitas questões, né? 25 questões. Então, tem um peso muito grande. A gente não pode marcar bobeira aí nessa parte do conhecimento específico. Por isso que nós vamos bater bastante em cima de políticas públicas, políticas de saúde e conhecimento específico, tá? Não cai matemática para o enfermeiro, mas com certeza vai ter um cálculo de medicamento enfiado aí na parte específica, né? Não temos dúvida que eles vão colocar um cálculo, aí um estudinho de caso que a gente precisa fazer um cálculo. Então, a prova objetiva, gente, ela é de caráter eliminatório e classificatório, tá? Não pode zerar em nenhuma matéria.
Você não pode simplesmente errar tudo de português, errar tudo de políticas públicas. Você tem que acertar alguma coisa para você estar dentro e ficar classificado. São 3 horas de prova, tá? Parece muito, mas não é. Por isso que a gente precisa estudar e se acostumar com a prova da VUNESP. Nós, da enfermagem, não teremos prova discursiva e nem prova prática. E nem de aptidão física, não temos, tá? Mas nós vamos ter prova de título. Então, para quem é mestre ou doutor em enfermagem, já ganha um pontinho a mais aí, mas isso é depois, eu vou falar aqui mais para frente. Capítulo 10 aqui é a prestação das provas, tá? Eles estão falando aqui que vai ser em Rio Preto, talvez em outra cidade próxima, se lotar Rio Preto. Lembrando que precisamos levar caneta de tinta preta, e eles preferem muito que a gente leve caneta que tem o tubo transparente, tá? Documento de identificação com foto, identidade, pode ser a carteira do Corém, pode ser carteira de trabalho, carteira de habilitação com foto. Se for a digital, tem que ser no site oficial, tá? No órgão emissor, não pode ser foto. Ah, mas eu tenho a foto do meu RG. Não aceita. Então, ou no aplicativo do órgão emissor, lá no Gov, né? Ou você leva de papel mesmo para se garantir que nada vai dar errado, tá? Esse documento sem prova. Não presta prova. Pessoas atrasadas não prestam prova. O candidato não pode se ausentar da sala sem o acompanhamento de um fiscal. Quer ir no banheiro, o fiscal vai junto, tá? Então, você vai ter que assinar a lista de presença, tá? Fique muito de olho nisso. Aí você vai para a sua carteira, você vai receber o material, caderno de questões, e aí você vai desligar o celular antes do início da prova. Hoje em dia a gente não consegue retirar a bateria mais do celular, né? Então você vai desligar o celular, não deixe o celular tocar na hora da prova, porque aí você é convidado a se retirar da prova e desclassificado. Eles vão te dar uma embalagem onde você vai colocar o celular e lacrar. E ela vai ficar ali com você embaixo da carteira, tá? Durante todo o período de realização. Também não pode ficar de boné, gorro, coisas similares, protetor auricular, nada disso, porque pode tampar o ouvido, né? Eles pensam muito em ponto eletrônico, tá? Então, tudo isso permanece ali embaixo da carteira. Não tem jeito. Você pode dar umas paradinhas para ir no banheiro, para descansar, beber uma água. Eu sugiro que vocês levem, né, uma água e um chocolate, porque a prova da VUNESP é cansativa, mas não é difícil. Tá, uma paradinha no meio da prova. A gente vai se acostumar com a prova da VUNESP, para que também a gente não pare demais e perca tempo de fazer as questões, tá? A prova objetiva, ela tem data prevista para dia 18 de janeiro, é um domingo. Então, no período da manhã, cargos de ensino médio, ou seja, os técnicos, e período da tarde, ensino superior. Então, dá para fazer os dois aí, quem tiver no gás, quem tiver animado, estudou muito, vamos fazer os dois. Nos 5 dias que antecedem a data da prova, vocês vão receber aí o local da prova, tá? Ou consultar lá o site. Estou acabando essa parte, tá? Aí o candidato não pode sair antes do tempo, né? Tem que sair, tem que esperar um pouquinho, não pode, não quero mais, vou embora. Não, tem tempo. Tem que ficar pelo menos 1 hora lá na sala. Todo mundo já prestou vestibular, né? Já sabe como que funciona. Então tem que dormir bem no dia anterior, tá animado, tomar um cafezão e só vai. Fazer uma refeição leve para não estar com muito sono. Aqui, ó, os candidatos. Vão ser chamados 600 primeiros candidatos, tá? Nas vagas de ampla concorrência, 450, pessoas com deficiência, 30, negros, 102, indígenas, 18. Mas por que eles vão chamar esse povo tudo?
vão chamar para a prova de título. Porque aí o que eles vão querer saber? Se você tem título de mestre ou doutor. Porque aí serão os critérios de desempate. Por isso que eles vão chamar, tá bom? E aí aqui, ó, eu deixei grifado para quem quiser entender como que eles fazem o cálculo das notas. É meio complicado, mas aí depois vocês leem aí com mais calma, tá? O peso das provas. Mas o ideal, gente, acertar o máximo possível. Ah, vou acertar mais disso, mais disso. Não, gente, vamos acertar tudo, gabaritar esse negócio e pronto. Então, a prova de título, ela é classificatória, tá? Lembrando que nem todo mundo tem título. E a gente pode apresentar um título de mestrado e um de doutorado. Pós-graduação, não, eles não estão aceitando. É só título mesmo de mestrado e doutorado. Mestrado, acho que eu coloquei aqui, mestrado vale 1,5 ponto, né? E doutorado, 2,5 pontos, que soma 4. O pessoal quer saber? Não está aceitando pós-graduação. Infelizmente, antes eles aceitavam. A gente levava um calhamaço assim, de pós-graduação, né? Dava uma força. Mas não está aceitando. Não sei por quê. Eles estão mais chatinhos nesse edital aí, a Vunesp. Mas não vamos nos apegar nisso, porque a gente vai se dar muito bem nessa prova e nem vai precisar desse negócio. Depois aqui explica da habilitação, nomeação e posse, tá? Como que ela funciona. E aí é depois, né? E as disposições finais, para a gente saber como é que vai funcionar. Mas o importante agora é realizar a inscrição, pagar o boleto e foco no estudo, porque temos pouco tempo. 2 meses só, gente, é pouquíssimo tempo. Se bem que a gente estuda a vida inteira, né? Olha aqui o tanto de coisa que eles colocaram aqui para o técnico de enfermagem. Se a gente for pegar cada tema e abordar, a gente vai levar 1 ano, vai fazer o curso de novo, 2 anos. Então, nós estamos pegando a prova da VUNESP, comentando e tentando entender o que a VUNESP quer da gente. Como que a VUNESP vai colocar essas questões? É o jeito agora mais fácil de estudar. Aqui, ó, vamos ver o do enfermeiro aqui. O do enfermeiro está bem grande também. Tem coisa aqui pra caramba. Mas que eles vão jogando tudo, né, gente? O que eles acham lá, eles vão colocando aqui, tá? E aí a gente vai pegando as provas e vendo de que forma que eles abordam cada tema desse. Não adianta eu pegar e estudar tudo sem saber de que forma que eles abordam na prova. Eu não sei o que eles fazem na prova, como é que faz? Eu preciso saber isso. Eu acho que é só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tomando um café para variar, né? Às 7 da noite e dorme, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Não sei se eu grifei mais alguma coisa. O edital é longo e deu trabalho para ler o edital todo. A gente já está meio acostumado a ler esses editais. Aqui fala também do que vai cair, tá? A prova. Muita coisa, gente. Dá para a gente filtrar isso, tá? Dá para filtrar de um jeito legal, que é o que nós fizemos aqui. Aqui são os modelos, tá? De atestado, e os modelos, então tem no edital, esse edital já está lá no Hotmart, quem já adquiriu o curso já tem acesso, tá? Com ele todo grifado, assim, com as partes mais importantes. É isso, gente. É isso aí. Vamos, então, para começar hoje a aula propriamente dita, tá? Eu liberei aí 50 vagas com aquele cupom lá, que eu mostrei para vocês. Deixa eu entrar aqui de volta. Como que faz? Mandou o link no grupo? Mandou, né? Então, gente, eu vou começar a aula agora.
propriamente dita aí, para a gente começar a falar sobre já as questões da VUNESP, tá? O edital da VUNESP. Vamos lá, então. Você abre lá para mim? Começar a entender aí o que a VUNESP quer da gente, né? O que eles esperam da gente. Esperam muito. Mas a gente consegue. Né? É aquele lá, prova 1. Não, não, não. Tem que abrir aqui. Peraí. Peraí, gente. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. É o Word. E, gente, assim, mesmo que você vai ter esse material aí por um ano, né? Serve para outros concursos também, serve para estudar para o dia a dia, serve para estudar para a prova do hospital, serve para tudo. Então, vamos lá. Mais uma vez, quem não segue a TS já segue. E vamos lá, então. Vamos começar já questões VUNESP. Vamos ler essa questão da VUNESP aqui, que eu tirei aqui, ó, para vocês entenderem o material de vocês, tá? Aula 1, tá? Então, essa gravação da aula vai estar com esse material. Então, a questão da VUNESP eu tirei do edital deles, é a questão 31 e 32 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará de 2014. Temos provas mais recentes, então eu estou pegando um misturadão de provas aí. E aí, só que aqui eu coloquei com numeração 1 e 2 para a gente conseguir se organizar, mas entre parênteses vai estar sempre da onde eu tirei a questão e qual é o número da questão lá na prova lá, tá? Então vocês conseguem achar na internet essa prova, tal. Então vamos lá. Vamos ver o que eles querem da gente. Na atualidade, vamos ler com atenção que a VUNESP faz isso com a gente, questões imensas, né? Na atualidade, vemos que a ciência da enfermagem tem se construído por um caminho profícuo e, em muitos aspectos, vem reformulando seu pensar em direção a novas concepções sobre o processo saúde e doença. Há uma busca por outras bases conceituais que complementam o modelo tradicional de assistência à saúde e que permitam uma linha de cuidado de enfermagem ampliada. As ações de assistência visam maior resolução de problemas vividos e expressos por reações humanas, tanto na experiência de saúde como na doença. Dessa forma, os diagnósticos de enfermagem são descrições ordenadas que seguem critérios cientificamente testados e validados pela ciência. Diante dessa nova realidade, a enfermagem mundial e brasileira está ganhando visibilidade profissional. Antes de ir para a questão, a gente acha o centro, o que eles querem aqui? Eles falaram tudo isso para falar sobre processo, saúde e doença. É disso que eles querem falar. Só que eles fizeram um texto enorme para te deixar doido. E aí, eu venho aqui para as alternativas. Vamos tentar responder e depois eu vou explicar o conceito, tá? Para vocês verem como fica mais fácil quando a gente estuda o conceito. Então, eu peguei o conceito principal da questão, que é processo, saúde e doença. E lembrando que eu vou responder 2 questões com esse mesmo texto. Sumiu meu curso, lembra? Voltou. E aí eu desço aqui e vou tentar responder. Pode-se dizer que as bases atuais da enfermagem visam fundamentalmente, fortalecer o modelo biológico, pois é o que oferece melhor resposta à doença, adicionar ao modelo biológico o modelo social interdisciplinar, sair do modelo biológico e adicionar modelos psicológicos em saúde, usar o modelo social, pois é o que oferece melhor resposta para a saúde, abandonar o modelo biológico e usar mais o modelo social interdisciplinar. Vamos lá, gente, vamos chutar antes de entender o conceito?
pessoal está chutando, hein? Vamos chutar aí, antes de entender o conceito. Tá difícil aí? O que vocês estão chutando aí? Que eu não vejo, gente. Não, não tá chutando nada. Eita, gente. Vamos tentar. Nada? Todo mundo tímido? Quantas pessoas tem? Tá. Então vamos entender o conceito, processo, saúde e doença? Qual é o conceito de processo, saúde e doença? O processo saúde e doença é um conceito que se refere ao ciclo contínuo de bem-estar e adoecimento de uma pessoa ou população, não se limitando apenas à ausência de enfermidade. Isso é Organização Mundial de Saúde, tá? Ela fala que estar saudável não é somente a ausência de doença. Ela fala que tem todo um determinante social, um modelo biopsicossocial. Então, a gente usa hoje em dia o conceito ampliado de saúde, que a OMS usa. Então, eu tenho saúde porque eu não tenho nenhuma enfermidade. Não é bem assim, tá? Tem que estar tudo interligado. Então, este conceito, ele fala que você tem que ter determinantes sociais de saúde. Então, os níveis de saúde de uma população refletem uma organização social. Lugares mais desorganizados, com menos saneamento básico, menos renda, menos educação, tem um problema maior de saúde. Fora que tem um modelo biopsicossocial, que aí a gente fala de condições genéticas e psicológicas, que é o biológico, que o biológico nunca pode ser descartado, né? O biológico é fator determinante para algumas coisas. Tem o conceito psicológico, porque é a parte da saúde mental, personalidade, crenças, estresse, a parte emocional da pessoa, e tem o contexto social, que é o contexto familiar, cultural, econômico e o ambiente onde a pessoa vive. Então, a OMS, ela lançou aí um conceito ampliado de saúde, tá? Que define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência de doença. Essa definição reflete a compreensão de que a saúde é um processo contínuo e dinâmico. Então, você tem que estar sempre num processo, né? O paciente está sempre num processo contínuo aí, influenciado por um amplo espectro de fatores que incluem o estilo de vida, o ambiente e a cultura. Mais uma vez, está falando que é multicausal, não é unicausal. E o Sistema Único de Saúde adota um conceito ampliado de saúde, mencionado expressamente esses três fatores. Ele menciona na legislação SUS esses três fatores, tá? Agora que a gente entende que é o modelo ampliado de saúde, vamos ver se ficou mais fácil. Vamos analisar cada questão. Fortalecer o modelo biológico, porque é o que oferece melhor resposta à doença. Na alternativa A, não falou de questão social, não falou de ambiente, não falou de nada. Vamos ler a segunda. Adicionar ao modelo biológico o modelo social interdisciplinar. Ó, já gostei mais dessa. Sair do modelo biológico. Como que eu saio do modelo biológico? Eu esqueço do biológico, deixa quieto. Não, você não tem mais pressão alta, não, tá tudo sob controle. E vou pensar só nos modelos psicológicos em saúde. Tudo também não vai dar certo. Usar o modelo social, pois é o que oferece sempre melhor resposta para a saúde. Gente, em concurso público, desconfiem da palavra sempre. Eles colocam assim porque aí fica muito enfático. Sempre, tá? Abandonar o modelo biológico e usar mais o modelo social. Pronto, vamos abandonar esse modelo biológico. Deixa isso quieto. Então, agora dá para chutar? Todo mundo dormiu.
B. Isabela Ferreira, B. Isabela Ferreira, B. Gabriela Lima, B. Olha, gente, que não é que vocês já acertaram? B. Então, quando a gente entende o conceito, a gente consegue responder a questão, senão ela fica muito louca. E é nisso que nós vamos focar nas aulas, tá? E a gente consegue a próxima? Vamos lá. Assinale, ainda pensando naquele texto e no processo saúde e doença, nós vamos tentar responder aqui a 33 do concurso, que é a nossa questão 2. A saúde é determinada exclusivamente pela ausência de doença e sofre pouca influência do meio ambiente, aspectos psicológicos e sociais. A assistência à doença deve ser principal eixo de ação realizada pelo sistema de saúde, já que a demanda por ela é muito grande. As políticas públicas de educação, meio ambiente e assistência social interagem pouco e têm baixa interferência no processo saúde e doença das populações. O processo saúde e doença é dinâmico e, portanto, requer uma constante análise dos enfermeiros que atuam junto às respostas dadas por pessoas e comunidade. O processo saúde e doença é determinado, na maior parte, pela herança genética de cada um e sua suscetibilidade às enfermidades, sem influência ambiental. Pera, vamos analisar, gente. A gente acabou de estudar o processo saúde e doença. A saúde é determinada exclusivamente pela ausência de doença? A gente acabou de falar que não, né? Então, essa aqui já está fácil. Assistência à doença deve ser o principal eixo de ação realizada pelo sistema público. A gente acabou de falar de novo que não é um eixo só, que é multicausal. Então, quando eu falo deve ser o principal eixo, também não está batendo com o que fala do processo saúde e doença. As políticas públicas de educação, meio ambiente, assistência social interagem pouco. Não, elas interagem muito. Elas são interligadas, é equipe interdisciplinar, né? Então já complicou aqui também. O processo saúde e doença é dinâmico. Nós vimos lá no conceito saúde e doença. É dinâmico e, portanto, então até aqui está certo, mas não se iludam. Vamos ler toda a alternativa. O Unesp faz isso com a gente. Vamos ver se ela inteira está certa. O processo saúde e doença é dinâmico e, portanto, requer uma constante análise dos enfermeiros que atuam junto às respostas dadas por pessoas e comunidades. Essa está melhor. O processo de saúde e doença é determinado, na maior parte, pela herança genética de cada um e a sua suscetibilidade às enfermidades, sem influência ambiental. O que a gente falou do processo de saúde e doença? Qual que vocês acham aqui? Alguém chutou aí? Entenderam que quando a gente entende o conceito, acha o conceito na questão, a gente consegue entender o que a questão quer da gente? Porque senão a gente vai chutar tudo e não vai chegar em lugar nenhum. Então, o que nós vamos fazer é estudar juntos. Vamos fazer, mas vamos em frente, para vocês entenderem como que funcionam as questões da VUNESP. Então, nosso material vai ser sempre assim, questões, tá, da VUNESP, e explicação dos conceitos, para que vocês não se percam. Olha uma questão que já dá um frio na barriga quando a gente olha e tem um traçado de elétron na questão. Ah, meu Deus, mas eu não sei nada de elétron. Lascou. Não, gente, não. Não precisa saber tudo de elétron para identificar essa questão. Não pulem essa questão se vocês verem o elétron lá na prova de vocês, tá? Não vai ser nada de absurdo. Eu tenho certeza que não vai ser. Quer ver? Eu não vou nem ler as alternativas. Eu vou lá para explicar para vocês um conceito básico, que depois nós vamos voltar e eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou explicar para vocês sobre elétron duas coisas só. Ritmos chocáveis
e ritmos não chocáveis. Então, nós vamos aprender um pouco por dia de cada conceito, tá? Ritmos cardíacos em parada cardiorrespiratória. Nós temos os ritmos chocáveis, que é a taquicardia ventricular sem pulso, e a fibrilação ventricular. Aqui nós vamos decorar o desenho do eletro, tá? Não dá tempo agora da gente ficar o expert no eletrocardiograma. Nós vamos decorar o traçado. Então, ritmos chocáveis é ritmos que eu tenho que dar choque para o paciente entrar no ritmo de novo. Não adianta eu iniciar compressão torácica em ritmos chocáveis. E é isso que eles querem saber de você, se você sabe atender uma intercorrência. Então, assim, o que é um ritmo chocável? É que eu preciso de um desfibrilador. Quando eu boto o monitor no paciente, me aparece esses dois traçados aqui. Ou uma taquicardia ventricular, que eu palpo o pulso do paciente, ele não tem nível de consciência e não tem pulso, ou uma fibrilação ventricular. Não importa, esses dois ritmos aqui, se eu não fizer, né, o médico, no caso, né, não fizer o choque primeiro, não adianta fazer compressão torácica. O paciente não volta, tá? Então, esses são os ritmos chocáveis. E os ritmos não chocáveis? Atividade elétrica sem pulso. Isso aqui até parece um eletro normal, mas você vai chegar, mas ele não está, tá? Mas você vai chegar lá, o paciente vai estar sem nível de consciência e sem pulso. Você bota o monitor, ele tem esse traçado estranho, mas ele não tem pulso carotídeo, ele não tem pulso femoral, radial não adianta nem olhar, tá? No paciente inconsciente, é pulso de carótida ou femoral. Ou ele está em assistolia. Isso aqui não é choque que dá, isso aqui é compressão torácica. Compressão torácica sem parar. Só entendendo ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis, vamos tentar responder aqui a questão. Só entendendo essa parte, não precisa ser um expert em eletrocardiograma, tá? Aí a questão vem, ao detectar o ritmo a seguir no monitor cardíaco, é correto afirmar... Esperando vocês responder, gente, depois de entender lá o conceito de ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Dormiu, né? Vocês dormiram, gente? Assim não vai passar na prova. É difícil de responder assim de supetão, né? Foi um café para mim. Por que vocês chutaram a D, gente? Vamos entender isso aqui? Aqui ele já quer te enganar, Vunesp, tá? Após manobras de RCP, a primeira droga a ser utilizada é a amiodarona. Nem vai ter manobra de RCP. O paciente está em ritmo chocável. Não vai ter RCP aqui. Então, elimina. Aqui ele quer te enganar de novo. Esse ritmo não necessita de choque. O tratamento inicial é medicamentoso. Confia. Não, né? A droga de escolha para tratamento nesse ritmo é a adenosina. Não. O paciente deve receber choque único inicial de 360 joules, se for um aparelho monofásico, ou correspondente em aparelho bifásico. Mas, gente, você nem precisa entender de aparelho bifásico e monofásico. A única alternativa que dá certo aqui é do choque. É choque, só tira ele com choque. O paciente deve receber exclusivamente ventilação com bolsa, válvula, máscara, o famoso AMBU. Isso, confia que vai dar certo também. Entendeu? Quando a gente entende o conceito e explica, a gente consegue responder qualquer questão da VUNESP, mas tem que entender o conceito. E isso é um pouquinho por dia. Essa questão aqui, mesmo que você não trabalhe no SAMU e queira chutar ela, vamos pensar. Diante de situações, porque chutar também tem que chutar na certeza, né? Diante de situações de atendimento de múltiplas vítimas, as equipes de resgate e o SAMU utilizam como metodologia a triagem rápida para priorização de atendimento médico e de saúde aos acidentados. Esse método é conhecido como TENDA. Já ouviram falar em método TENDA?
PASG, start, resgate, remoção ágil. Gente, a hora que eu li essa questão, a primeira coisa que eu pensei foi, o que a gente pensaria? Rápido, start. Mesmo que fosse só um chute, start. Dá um start, né? Vou explicar o método para vocês, tá? E é isso, método start. Vamos lá. Ainda aqui tem mais uma questão, tá? Que fala sobre suporte básico de vida. Mas para isso eu vou ter que explicar para vocês os conceitos de suporte básico de vida. Tá vendo como cai bastante suporte básico de vida? Então, aquela lá é método start, tá? Só decorar. Agora, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Tem gente ainda não? Sobre parada cardiorrespiratória intra-hospitalar e parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Isso cai muito em prova de concurso, o pessoal gosta, porque às vezes você vai cobrir o UPA, chega um paciente parando lá na UBS, você vai ter que atender, né? Vai dar para regular o SAMU, você vai ter que atender. Então, existem duas situações. A parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, e esse aqui é o elo de sobrevivência, tá? Guardem esse elo de sobrevivência, que pode ser que ele despenque lá na prova. E qual que é o elo de sobrevivência? No intra-hospitalar, quando o paciente está sob nossa supervisão, está internado, nós fazemos a vigilância e prevenção da PCR, porque a parada cardiorrespiratória não é um evento que deve acontecer na unidade hospitalar, ela é um evento adverso. Inclusive, ela joga lá embaixo os indicadores do hospital. Então, assim, ele está em vigilância e a gente tem uma ideia de que ele demora de 6 a 8 horas para deteriorar o paciente. Então, quer dizer, ele não para de uma vez, a não ser que seja uma embolia pulmonar maciça lá. Aí tudo bem, ele para de uma vez. Então, intra-hospitalar, vigilância, né, e prevenção da parada cardiorrespiratória. Mas o paciente parou. Reconhecimento, então eu vou perceber a parada, que é o checar pulso, né, e ver se o paciente está responsivo. Acionar o serviço médico de emergência do ambiente hospitalar, que pode ser time de resposta rápida, linha amarela, chamar um médico que você tiver lá na hora, iniciar manobras de RCP, mas aí nós vamos monitorizar esse paciente aí. Enquanto não monitoriza, eu inicio RCP, porque eu vou precisar monitorizar para ver em que ritmo ele está. Você vai ver sempre o médico chegando e fala, monitoriza que eu preciso saber que ritmo que o paciente está, para a gente saber se ele está em ritmo chocável ou ritmo não chocável. E aí, rápida desfibrilação, porque se ele estiver em ritmo chocável, que a gente já aprendeu hoje que são os ritmos chocáveis, eu vou, né, o médico vai desfibrilar, e depois entrou aí no elo de sobrevivência recentemente, que é o recovery ou a recuperação, que é o suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR na UTI, tá? Então, isso é o elo de sobrevivência mais recente. O outro elo, ele parava aqui, tá? Ele parava no rápida desfibrilação. E aí, né, pensou-se que isso não pode devolver, a gente tem que devolver esse paciente para a sociedade de alguma forma e não pode ser sem nenhuma habilidade mais. Se for uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, pode ser que caia a intra ou a extra, eu não sei. Eu vou fazer o reconhecimento, então é aquilo básico, né? Eu vejo que a vítima está caída no chão, penso no pior cenário possível, já penso em parada cardiorrespiratória, reconheço, aciono o serviço médico de emergência, 192, ou peço para alguém ligar, né? Sempre direcionando para alguma pessoa e falando para ela, você, né? E se você conhecer a pessoa, ligue 192, sempre fala o número, porque a pessoa liga 190, 193, 19 qualquer coisa, mas não lembra do 192. Inicio RCP de alta qualidade, peço um DEA, infelizmente no Brasil nem todos os lugares têm DEA, tá? Que é o desfibrilador, mas eu peço, se você tiver em algum lugar e tem segurança, um profissional de saúde que sabe o que é um DEA, ele vai buscar para você. Fora do Brasil, é muito comum. E esse protocolo, ele é da American Heart Association, né? Então ele é da toda a América Latina. Então, assim,
funciona lá, deveria funcionar melhor aqui, tá? Mas nem todo mundo sabe o que é um DEA. Depois, serviço médico básico avançado vai estar chegando, se Deus quiser, e aí o recovery aqui, ou a recuperação, que são os cuidados pós-PCR. Também tem. Outro conceito que mudou faz bastante tempo já, que quem é enfermeiro mais antigo aí lembra que a gente tinha o ABCD, aí ele mudou para CAB e mais recentemente tem um D ali também. Então, o C, iniciar compressões, eles gostam muito em concurso público, gente, de colocar esse CAB, tá? Adoram. Eles adoram pôr o tal do CAB, porque eles sabem que mudou, que era ABC e mudou para CAB. Então, vamos lá. C, de compressões, inicia as compressões torácicas fortes e rápidas, com o objetivo de manter a circulação. O A, você vai, após o primeiro ciclo de compressões, abrir as vias aéreas para garantir que tem ar passando. O B é ventilação, realize ventilações de resgate, se você tiver um AMBU. Senão, não tem ventilação, tá? Não existe boca a boca mais, igual tinha antigamente. Isso não existe já faz tempo. Com o advento do Covid aí acabou mesmo. Na proporção de 30:2, estamos falando de adulto aqui, e desfibrilação, se houver um DEA aí por aí, tá? Então, essa é a sequência correta aí que a gente tem que trabalhar aí com o paciente. Sabendo disso, a gente consegue facilmente responder a questão 41, se eu estivesse prestando o concurso da VUNESP, do Tribunal de Justiça lá do Pará. Você, profissional enfermeiro, está em uma estação movimentada de metrô e observa que uma mulher está inconsciente e com respiração agônica. Considerando que você possui habilidades para atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, então ele está falando do pré-hospitalar, está falando desse elo de sobrevivência aqui, ó, parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, tá? E aí? Pedir ajuda, iniciar a manobra de suporte e vida, aqui ainda era o CAB 2014, agora tem o D, e solicitar o desfibrilador externo automático. Pedir ajuda e realizar a respiração boca a boca. Pelo amor de Deus, gente, desde 2010 que não tem, tá? Preservar a cena e aguardar o profissional de saúde do SAMU. Não, claro, aí você já espera também que chame a funerária, né? Porque não vai mais dar para fazer coisa alguma. Ficar ao lado da vítima sem mexer nela. E chamar imediatamente o serviço médico do metrô. Não, gente, não foi um trauma. A pessoa está caída no chão, com respiração agônica, inconsciente. Eu preciso fazer alguma coisa. Se fosse um trauma, um acidente, o não mexer nela tá ok, tá? Colocar a vítima em posição de recuperação e chamar o resgate. Posição de recuperação é para quando o paciente tem crise convulsiva. A gente fala de posição de recuperação, que é virar de lado. Nesse caso aqui, depois de entender o que é, acho que ficou bem tranquilo de responder essa questão. Vocês estão vendo aí que as questões da VUNESP, elas não são difíceis, elas são confusas. Mas você errar uma questão dessa, te joga no fim da fila. Não dá para errar uma questão dessa, que ela te joga lá embaixo. Por isso é que a gente está estudando, né, gente? Por isso que a gente está aqui estudando. Vamos ver se eu deixei mais algumas questões aqui. Aqui eu coloquei o método START, tá? Para quem tem curiosidade de ver como é que ele funciona. É um método utilizado para múltiplas vítimas, tá? Então, atendimento imediato são pacientes de cor vermelha, que é vítima de ferimentos graves, porém com chance de sobrevida. Prioridade elevada para atendimento e retirada do local. Pode aguardar cor amarela, vítima com ferimento moderado, leve, verde, óbito, cor preta. Então, se você já percebe um paciente inconsciente, vamos lá no que está consciente. E aqui, ó, tem o algoritmo, tá? Vamos explicar aqui, porque eu não sei como pode cair uma questão dessa, tá? Depois, nas próximas aulas, eu vou começar a agrupar as matérias para que a gente consiga estudar o mesmo todos os dias. Na quinta-feira, na aula específica, a gente estude um tema só,
e consiga estabelecer vários conceitos, né, sobre aquele mesmo tema. Hoje eu estou jogando as questões como pode ser para vocês entenderem como funciona a prova da VUNESP e o que eles esperam da gente. Então, eu tenho lá um acidente de múltiplas vítimas. Ele anda? Sim, é verde. Se ele anda, ele está melhor que os outros, né? Não. Já vamos para o próximo. Respira? Sim, após a abertura de vias aéreas, vermelho. Sim, espontaneamente. Frequência respiratória anormal, ou muito lenta, ou muito rápida? Não. Se sim, vermelho. Se não, vamos ver perfusão capilar, tá? Que a gente vai apertar e ver se tem um enchimento capilar aí até 3 segundos, ou menor que 2 segundos. E frequência de pulso anormal, maior que 120, essa pessoa está sofrendo? Sim, vermelho. Não, amarelo. Gente, se aqui respira, não, definitivamente não, já é óbito, vamos cuidar dos outros. Basicamente é isso, tá? Claro que é um pouco mais complexo lá na hora, mas basicamente é isso aí. Pessoal, pessoal, tá cansado aí? Responde aí. Vamos dar para fazer mais umas 2 questões? Como que tá? Pessoal. Tá no gás aí? Olha essa questão, gente. Olha que legal. É por isso que eu falo para vocês. O Neto não pode errar questão fácil. Senão, um abraço. Vamos tentar responder sem entender o conceito aí, ó. Para medir, pode usar medir, tá? Eu sei que vocês vão achar estranho. A pressão arterial é correta. Palpar o pulso braquial para estimar a PA sistólica. Insuflar rapidamente o manguito. Insuflar até 20 ou 30 milímetros de mercúrio acima da PA sistólica. Insuflar até 5 a 10 acima da PA sistólica. Primeiro som, fase 4 de Korotkoff. Nossa, nunca soube falar isso. É igual a PA sistólica. Ah, essa aí eu vou esperar vocês responderem. Já responde a segunda também. A segunda, ela tem um problema. Acho que coube até recurso. Nossa, um litro de café. Responderam, tem quem respondeu o quê? Vamos lá, gente. 2 minutinhos aí para vocês. Sei aí. Daqui a pouco você vai entender, então, Isabel. Vou explicar aqui embaixo, você vai ver como você vai entender. Nunca mais vai cair nas pegadinhas da Unesco. Me tirei, não tem mais comigo. Louca? Aí, gente. Bora para os conceitos? E, tá bom. Já responde a 9 também. O que vocês acham que é verdadeiro, o que vocês acham que é falso aí? E aí, quando eu falar, explicar a matéria ali, a gente volta. E aí vocês veem se vocês erraram ou acertaram. Então, vamos lá, gente? Vamos entender, depois a gente volta para ver se a gente errou ou acertou. Recomendações básicas para aferição de pressão arterial. Ou medir, eles querem falar medir, tudo bem. Repouso.
Fique em repouso por pelo menos 5 minutos, em um ambiente calmo. Evite, então vamos decorar isso. Repouso, evite, bexiga e posição. Evite. Não fume. Evite café ou realizar atividades físicas intensas nos 30 minutos anteriores. Evite também refeições pesadas e não fale durante a medição. Tá? Bexiga, isso é clássico, né? Certifique-se que a bexiga está vazia. Posição. Sente-se em uma cadeira com as costas apoiadas, pés no chão e sem cruzar as pernas. Clássico, antigamente caía em prova de prática de hospital. Eles colocavam uma pessoa com as pernas cruzadas lá e relatando que queria fazer xixi para você verificar a pressão. Tá? Então, clássico. E aí, vamos ver o procedimento de medição método auscultatório, que é um método bem extenso, que a gente super usa no dia a dia. Posiciona o manguito, então a gente envolve o braço, a gente precisa o quê? Não usar manguitos muito grandes em pacientes emagrecidos e não usar manguitos pequenos em pacientes obesos. Tem que usar um manguito que fique legal para o paciente, tá? E não deixar muita folga. E aí nós vamos estimar a pressão sistólica. Então, nós vamos palpar o pulso radial, tá? Palpa o pulso radial, infla o manguito até o pulso desaparecer, anota essa medida e, em seguida, infle o manguito mais 20 ou 30 milímetros de mercúrio acima desse valor. Posicione o estetoscópio sobre a braquial e comece a desinsuflar o manguito levemente a uma velocidade de cerca de 2 milímetros de mercúrio. Então, é lentamente. Aferição da pressão diastólica. A pressão sistólica é o ponto que você ouve o primeiro som de Korotkoff. Korotkoff é difícil, né? O primeiro batimento regular, tá? Essa é a sistólica. Continue desinsuflando lentamente até o desaparecimento total dos sons, que é a fase 5. Anote esse valor como pressão diastólica. Confirmação. Continue desinsuflando o manguito por mais 20 a 30 após os desaparecimentos dos sons e depois esvazie completamente. Se os batimentos persistirem até o zero, a pressão diastólica é o momento que o som abafa, ou a fase 4 de Korotkoff. Aqui eu coloquei todas as fases também. A fase 1, que é o primeiro som, que é de baixa intensidade e alta frequência, que surge quando o manguito é desinsuflado, até o ponto da pressão sistólica. A fase 2, que são sons mais suaves e prolongados, com qualidade de murmúrio intermitente, ocorrendo em parte do espaço auscultatório, que vem diminuindo aí. Fase 3, os sons se tornam novamente nítidos, firmes e altos, com batidas mais fortes, mas mais macias do que a fase 1. Isso é treino de ouvido, tá? Fase 4, os sons tornam-se mais abafados e suaves, com a qualidade de um sussurro, tem abafamento dos sons. E fase 5, os sons desaparecem completamente. Isso é a pressão diastólica. Vamos voltar na questão agora que a gente já entendeu e a gente vai conseguir responder qualquer questão que fale sobre pressão. Palpar o pulso braquial. Ó, Vunesp, querendo te confundir. Você vai palpar o pulso radial. Não vai palpar braquial. Não palpa braquial, é radial. Na braquial a gente escuta. A radial a gente palpa. Desinsufla o manguito rapidamente? Não, gente. Falou lá, 2 milímetros de mercúrio, aos pouquinhos, lentamente. Insuflar até 20 ou 30 milímetros de mercúrio acima da PA sistólica. 5 a 10 acima da PA sistólica. E aqui eles fizeram para te confundir. Primeiro som, fase 5. Não, né? Que é igual a PA sistólica. A gente acabou de falar lá embaixo que não. Então, aqui, realmente, daria para ficar indecisa entre C e E, se eu não conhecesse as fases do som de Korotkoff. Mas eu conheço. Então, eu vou acertar, e aí os colegas que não estão estudando vão errar, porque eles vão se apegar aqui, ó,
Primeiro som igual ao PA sistólica. Ah, não sei quem é esse coque aqui. Deve ser isso aqui. O primeiro som é a sistólica. E aí eu vou subir, passar lá na frente deles, para eles não estudar. Mas aí, né, estudou com a TS, com a qualidade TS treinamentos, pronto, já subiu. Vamos lá. Considere as recomendações solicitadas para o momento de medir a pressão arterial, classificando como verdadeira ou falsa. Eu odeio essas questões, gente. Nessa fase eu já estou cansada, ainda tenho que saber o que é mentira e o que é verdade. Mas a VUNESP gosta. Então, vamos lá. Descanso de meia hora ou mais para quem está em situação normal. Descanso de meia hora ou mais. Se tiver tempo para isso, lá no BS, põe todo mundo sentadinho e fala, daqui meia hora eu volto. Para quem fez atividade física, descanso superior a 1 hora. Evitar bexiga cheia. Não permitir pernas cruzadas. Medir após 30 minutos, caso o paciente tenha se alimentado. E aí, gente? Aqui vai dar dúvida. Tenta, tô parada aqui, porque eu tô esperando vocês ler. Hã? B? Isso. Falsa. Gente, aqui dá uma dúvida, porque aqui nos conceitos, e eu li vários, em vários lugares, fala que o descanso para quem fez atividade física pode ser de meia hora, tá? Mas eu fui analisando e vendo todos os conceitos e pegando os guidelines por aí, e aí a que dá mais certo é realmente a B. Para quem fez atividade física, descanso superior a 1 hora. Não sei se essa questão deu recurso depois, porque fala nos guidelines aí, na literatura, que pode ser meia hora, tá? Mas, se deu recurso, você vai entrar com recurso, a questão é anulada. Se não deu recurso, a gente acerta, porque a gente acaba colocando a B aqui. Beleza? Então, para quem conhece a matéria, não sofre na VUNESP. Eu acho que é a última, para a gente não cansar tanto. É o que eu falo sempre, gente, para quem já é meu aluno. Um pouquinho por dia e vai dar bom. Não adianta querer estudar tudo num dia só, tá? A cabeça também tem que descansar. Vamos lá. O enfermeiro é um importante profissional para avaliar o risco para aparecimento de feridas em pacientes acamados. Olha a escala de Braden aparecendo aí. Para quem já trabalha na área, essa é uma questão bem fácil, porque a gente faz escala de Braden todos os dias. Mas para quem não trabalha, vai parecer, nunca ouvi, talvez nem ouviu falar de Braden, ou ouviu e já se esqueceu. Então, aqui, para o paciente que sofre alto risco de adquirir escala, eu quero matar a VUNESP, é lesão por pressão, né, gente? Por decúbito é menor que 11, entre 11 a 13, maior que 16, entre 10 e 11, sei lá. Vamos entender a escala de Braden? O que é a escala de Braden? A escala de Braden é uma escala que a gente usa e a gente faz por pontuações, né, por score, para a gente ver se o paciente tem mais ou menos risco de desenvolver lesão por pressão. E a gente faz essa escala em todo paciente internado. E o que a gente avalia? Primeiro, aqui, nesse lado aqui, percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento, que são os fatores de risco para desenvolver lesão por pressão. E aí eu vou atribuindo pontos a esse paciente, tá? Depois eu vou passar para vocês a pontuação para a gente decorar as pontuações, tá? Então, percepção sensorial, eu vou no momento da admissão do meu paciente, eu vou avaliar se ele é totalmente limitado, muito limitado, levemente limitado, ou se ele não tem nenhuma limitação. Umidade, isso para pacientes acamados em uso de fralda. Se ele fica completamente molhado, muito molhado, ocasionalmente ele está molhado, ou raramente ele fica molhado. Vou atribuir pontos. Atividade, acamado, e aí tem risco, né, de desenvolver lesão por pressão. Confinado à cadeira, que ele fica só sentado na cadeira.
Anda ocasionalmente, tipo, vai no banheiro e voltar, ou anda frequentemente, aquele que não para quieto no leito. Esse tem menos risco de desenvolver lesão por pressão. Mobilidade. Ele tem total mobilidade, vira para lá, não, é ao contrário. Ele é totalmente imóvel, ele é bastante limitado, quer dizer, ele vira um pouquinho de lado, mais pouca coisa, precisa de auxílio, ele é levemente limitado, quer dizer, ele consegue fazer, se dói as costas, ele vira de lado, consegue mudar. E não apresenta limitações, embora seja acamado, ele vira para todo lado. Ou ele anda. Então, é aqui, o paciente que anda não apresenta limitações. Nutrição. Nutrição é importante fator para desenvolver lesão por pressão, né? Então, uma nutrição muito pobre, provavelmente inadequada, um paciente sarcopênico, emagrecido, não está adequada ou está excelente. Fricção e cisalhamento, que é o ajuste lá do lençol na cama, o esfregar do paciente lá na cama, né? É um problema, é um potencial problema, ou não tem problema nenhum. Problema nenhum é difícil, né, gente? Melhor a gente sempre jogar no potencial problema aí no nosso dia a dia. E aí, aqui na explicação da escala de Braden, eu coloquei para vocês as pontuações, que ela vai de 6 a 23 pontos. E a classificação de risco. Risco muito elevado, 6 a 9 pontos. Alto risco, 10 a 12 pontos. Risco moderado, 13 a 14 pontos. Risco baixo ou sem risco, 15 a 18 pontos. Aí a gente volta lá, a gente decora essa tabelinha, né? E a gente volta lá na questão e vê qual seria aqui a pontuação de alto risco. Vamos ver aqui qual que é a pontuação de alto risco. 10 a 12 pontos. Nós temos essa alternativa? Se não tiver, deu recurso já. Tem 10 a 11 pontos, né? É essa que nós vamos marcar. 10 a 11 pontos, ou menor que 11. E agora? Alguém respondeu? Ó, peraí, gente. Ó, o Neto tá querendo pegar a gente. Se é 10 a 12, é menor que 11, ou eu vou riscar no 10 a 11? Mas, ó, alto risco é 10 a 12 pontos. Lá no... Hã? Dá mesmo, gente. Porque dá para ter recurso, sim. Lá nessa prova aí, que eu peguei, no gabarito, tá menor que 11, tá? No gabarito, eles colocaram como certa menor que 11. Mas dá recurso também. Vunesp dá bastante recurso. Mas a gente não pode contar com recurso, né? A gente tem que contar com o que a gente sabe. E realmente. Então, gente, estudamos aí 10 questões, porque nós lemos o edital e demorou mais um pouquinho. Tirei, abre aqui para eu falar com você. Então, pessoal, a aula vai ser nesses padrões, tá? Nós vamos sempre estar estudando as questões, mas estudando os conceitos aí para a gente, porque qualquer questão que cair desse mesmo nível, a gente consegue matar a questão se a gente tem conhecimento, tá? Vai ser sempre por aqui a aula, mas a aula vai ficar gravada lá no Hotmart. Então, você tem acesso por um ano à aula pelo Hotmart. Você tem acesso ao conteúdo impresso, tá? Ao conteúdo impresso, não, ao conteúdo em PDF, que eu vou deixar lá. Já vou colocar agora, esse primeiro conteúdo eu já vou colocar no Hotmart. E nós vamos ter as aulas de segunda-feira, às 18h30, né? Que vai ser de políticas públicas.
SUSão, né? Que a gente precisa estudar SUS, não tem jeito. E de quinta-feira, nós vamos ter, a partir das 19 horas, a parte específica, certo? Quem tiver interesse aí, eu vou mandar lá no grupo o link com o desconto. Hoje vai estar um valor único de R$ 129,90, tá? Valor único. Aí, você paga uma vez e já era, já vai ter acesso a tudo. Aí, a partir da semana que vem, a gente já começa, vai mudar o valor. Então, esse valor aí é para vocês só, tá? Aproveitem, usem o... Ah, obrigada, Denise. Usem aí o desconto aluno PS, lá no cupom, tá? Coloquem lá no cupom. Quem tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que daqui a pouco eu estou respondendo o WhatsApp lá para vocês. Até segunda, então, né, Meire? A Meire vai estar segunda aí com vocês. E qualquer dúvida, gente, entre em contato, tá bom? Estamos à disposição. Vamos estudar, vamos pegar essa vaga para a gente aí. Até mais.